Muito bem, vamos começar. As histórias em quadrinhos do Brasil. A primeira história em quadrinhos publicada no Brasil é de 1869. Ela narrava as aventuras de Nhoquim, uma personagem criada pelo cartunista italiano Angelo Agostini. Inclusive, a maneira certa de se falar de personagem é a personagem. Mesmo se for o super-homem, se diz a personagem. Agostini também trabalhou na primeira revista em quadrinhos do Brasil, Tico Tico. Seu primeiro número circulou em 11 de outubro de 1905. A revista Gibi surgiu em 1939 e foi responsável pela popularização das histórias em quadrinhos. O sucesso foi tão grande que a palavra Gibi tornou-se sinônimo de revista em quadrinhos em nosso país. Hoje em dia também chamamos histórias em quadrinhos de HQ. Aí do lado vocês veem o almanaque do Tico Tico. No Brasil, a rádio e a televisão também influenciaram no universo das histórias em quadrinhos, migrando muitas de suas personagens e histórias para as páginas das revistas, como o Vingador e o Capitão Atlas, de Péricles de Amaral. Jerônimo, o Rei do Sertão, criado a partir de uma novela de rádio de Moisés Weltman, entre outros. Surgiram também ao longo dos anos de 1960 as revistas com as personagens que se tornaram clássicas do público infantil, como O Menino Maluquinho e Pererê, de Ziraldo e a Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Que são esses aqui, né, que provavelmente vocês já conhecem. O mangá, história em quadrinhos japonesas. As histórias em quadrinhos japonesas são chamadas de mangá. O nome mangá foi usado pela primeira vez em 1814 pelo ilustrador e estilogravurista Katsushika Hokusai, quando lançou uma série de desenhos cômicos avulsos que ficaram conhecidos como Hokusai Mangá. E aqui vocês veem o mangá de Katsushika Hokusai. Vou dar até um zoom para ampliar aqui para ver melhor. Aqui o mangá dele. Muito bem, diminuir aqui. Isso. A palavra mangá surgiu da junção de duas palavras japonesas: man, espontâneo e espirituoso, mais ga, que significa desenho e imagem. A popularização do gênero mangá como sinônimo de histórias em quadrinhos ocorreu no Japão na década de 1950, com a publicação das obras do desenhista Osamu Tezuka. A partir dessa coleção, as imagens e narrativas de quadrinhos ficaram conhecidas como mangá. No Japão, ou no Brasil, o autor de mangá mais conhecido é Akira Toriyama, o autor da série Dragon Ball, publicada entre os anos de 1984 e 1995. O sucesso de Dragon Ball levou à criação de uma série de anime para televisão, filmes e jogos eletrônicos. A cena do anime Dragon Ball de Akira Toriyama, 2015. Anime, desenho animado japonês. Os animes geralmente são inspirados em mangás e abordam diversos temas, tanto para crianças como para adultos. Então o anime não é somente para crianças, tá? Tem muitos animes que são inclusive só para maior de 18 anos. É só um detalhe que eu tô falando. Com vocês, a personagem. Observe as imagens. A personagem da Liga da Justiça, criada por Gardner Fox. Número 1. Quais desses personagens você conhece? Você vai escrever aí, tá bom? No livro seu de artes. Número 2. Quais são as características de cada uma delas? Aí você vai tentar escrever um pouquinho pequeno, ou então, ou melhor, você vai escrever no caderno e mandar foto pelo WhatsApp. Você já deve ter visto cachorros que voam e carros que viram robôs de história em quadrinhos, filmes e livros. Isso ocorre porque uma personagem pode ser qualquer coisa: um ser humano, um animal, um objeto, um ser inventado. Uma personagem é uma criação artística e está presente na literatura, no cinema, no teatro e na história em quadrinhos, por exemplo. A relação entre as personagens é que constrói o roteiro de uma história.
Toda personagem é montada a partir de características físicas e psicológicas. A personagem Hulk, criada por Stan Lee e Jack Kirby em 1962, por exemplo, poderia ser descrita dessa maneira. Características físicas: um ser grande, forte, com pele verde, não usa camiseta, apenas bermudas rasgadas. São as características físicas. Características psicológicas: é antissocial e agressivo. Tem como ele pensa e como ele age. Hulk, personagem de Stan Lee e Jack Kirby. Temos aqui. E para finalizar, temos aqui a última página. Compondo expressões. O nome da personagem abaixo é Calvin. Ela foi criada em ela de a personagem, tá? Não é que Calvin é uma menina, não. Ela de a personagem. Foi criada em 1985 pelo artista norte-americano Bill Watterson. Note que, para cada situação, a personagem revela uma expressão diferente. Aí dá para ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o... Ixi, aumenta demais. Temos aqui as características, as expressões. Muito bem. Aí você vai fazer aqui no caderno, tá? Número 3, você vai copiar no caderno e responder. Quais gestos mostram a irritação? Por quê? Número 4. Circule na sequência de quadrinhos em quais movimentos Calvin parece estar feliz. Uma das principais formas de se comunicar nas histórias em quadrinhos é explorar os gestos e as expressões faciais. Por meio deles, o artista consegue transmitir o estado emocional da personagem da cena. Outra maneira de construir elementos expressivos nos quadrinhos é por meio dos balões de textos. Eles podem conter a fala, o pensamento ou o estado emocional dos personagens. Então, por agora é isso. Até a próxima. Tenha uma boa tarefinha, que essa tarefa é bem curta, né? E é isso aí. Tchauzinho.